Olá, como vai? Mais uma vez aqui estamos para a gravação do nosso programa Dicas Caseiras. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, empadinhas. Nós vamos usar para fazer a nossa receita 500 gramas de farinha de trigo, meio copo de manteiga ou margarina derretida, meio copo de água bem gelada e uma pitada de sal. Nós vamos usar para fazer nosso recheio de frango 2 colheres de azeite, 1 colher de café de tempero caseiro, 2 colheres de tomate picado, 2 colheres de cebola picada, 1 colher de extrato de tomate, 2 colheres de cheiro verde e 2 colheres de azeitonas verdes picadas. Aqui nós temos um peito grande de frango picado. A quantidade de frango você pode colocar quanto quiser. E nós vamos usar também as forminhas de empada e uma gema de ovo para pincelar. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para fazer empadinhas. Nós vamos colocar 2 colheres de azeite e nós vamos dourar a cebola. Vamos colocar a cebola. Vamos jogar o frango. O frango já está cozido, por isso que nós vamos apenas deixar ele aqui assim para ele dourar. Vamos colocar o tomate. Nós colocamos 1 colher do nosso tempero caseiro, 1 colher de café. Agora nós dissolvemos a colher de extrato de tomate e meio copo de água e jogamos aqui. Agora nós jogamos o cheiro verde e azeitonas picadas. Ai, gente, tá sequinho, olha. O líquido que estava aqui já secou, aí ficou bem sequinho. A nossa receita precisa de um recheio seco. Agora desligamos o fogo. Agora nós vamos fazer a massa da nossa empadinha. Em uma tigela nós vamos colocar a farinha de trigo e vamos colocar a margarina. Nós mexemos assim, misturamos e nós colocamos a pitada de sal. Agora nós vamos assim, beliscando a massa com a ponta dos dedos assim, para formarmos uma espécie de uma farofa, para poder unir a farinha, o sal e a manteiga. Nós vamos misturando assim com a ponta dos dedos. Agora nós vamos colocar a água bem gelada. A água gelada é uma dica para a massa ficar esfarelando. Não pode ser água em temperatura ambiente nem água quente, não. Agora nós vamos mexendo assim até a massa ficar bem consistente. Agora, quando a massa está nesse ponto aqui, nós vamos colocar no mármore. Não precisa de untar, não. E vamos sovar um pouquinho a massa, para ela ficar bem macia. Só uns 5 minutos nós vamos fazendo assim, ó. Com essa mesma massa aqui, você pode também fazer empadão. A massa fica assim, gente, olha, bem macia. Olha a textura dela. Vamos colocar um plástico por cima. 30 minutos na geladeira, descansando. Já se passaram 30 minutos que a nossa massa estava na geladeira. Agora nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ele ir aquecendo, tá, gente? Nós fazemos mais um pouco assim na massa, sovamos um pouquinho. Agora nós pegamos a forminha, não precisamos de untar, não. Nós pegamos assim o tamanho de umas bolinhas, ó. Abrimos assim na mão. Aí nós vamos moldar ela, esticando assim com o dedo, ó, até forrar toda a forminha.
Nós apertamos assim para dar o formato da forma no fundo da empadinha. Agora nós vamos colocar o recheio. Agora nós pegamos um pedaço da massa, fazemos uma bolinha e vamos abrindo assim na mão, para fazer a tampa da empadinha. Agora nós colocamos essa tampa por cima assim, olha. Aí nós fazemos pressão com a mão para unir a tampa com a parte de baixo da massa. E agora nós, com a mão mesmo, nós tiramos o excesso. Nós apertamos bem para a tampa não soltar. Nós não vamos pincelar com a gema agora não. Vamos forrar as outras forminhas até terminar a massa. Então nós terminamos de colocar nas forminhas a massa e o recheio. Agora nós batemos assim a gema e pincelamos a parte de cima para dourar. Fazemos assim com todas elas. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 minutos. Olha como estão bonitas nossas empadinhas, gente. Vamos deixar esfriar para poder desenformá-las. Estão com aroma delicioso nossas empadinhas. Agora nós vamos parti-la para vocês verem como ficou. Olha a casca fina, gente, olha. Desmanchando, olha, essa massa é muito boa. Aí a massa fina. Então esta é a nossa receita de hoje, empadinhas. Nós fizemos de frango, mas vocês podem fazer de bacalhau, de carne, de palmito, do sabor de sua preferência. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer.